Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a vitória de Cristo sobre a morte. Na semana tivemos a oportunidade de estudar um pouco a respeito das evidências do que a Bíblia fala a respeito da ressurreição de Jesus. Apesar de a ressurreição de Jesus ser, do ponto de vista teológico, histórico, ser algo que realmente existe muita comprovação, algumas pessoas ainda insistem em negar o fato da ressurreição. E para isso, chegaram a algumas conclusões que realmente são completamente ilógicas. Por exemplo, essas argumentações que eu vou usar com você aqui agora e que aparecem no nosso guia de estudos, são argumentações que muitos segmentos hoje em dia da apologética contra a ressurreição de Cristo Jesus utilizam. Eles tiveram que encontrar algumas desculpas muito esfarrapadas para poder dizer, não, Jesus não ressuscitou. A primeira coisa que eles usam para poder explicar, porque você não tem como negar, que muita gente viu o Cristo ressuscitado, que muitas pessoas morreram por causa disso. Uma coisa, vamos ser sinceros, uma coisa é você acreditar em que uma pessoa ressuscitou. Outra bem diferente é você não acreditar, você contar uma mentira e morrer por causa de uma mentira. Se você parar para pensar que os apóstolos morreram, a grande maioria deles, dos 12, 11 foram martirizados, porque não negaram o fato de que Jesus Cristo ressuscitou. Ninguém morre por causa de uma mentira, a não ser que você seja louco. Mas algumas pessoas ainda assim dizem o seguinte, olha, uma das argumentações. Na verdade, os discípulos tiveram alucinações em que viram o Cristo ressurreto. Foram alucinações, como uma espécie de alucinação coletiva, aonde todos aqueles que pensaram ter visto Cristo Jesus, na verdade, tiveram alucinações. Bom, mas pelo que o apóstolo Paulo fala, e que nós vimos aqui no estudo dessa semana, o apóstolo Paulo fala, olha, de uma vez só, 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Ele apareceu a Pedro em separado, depois apareceu em separado a Tiago, depois apareceu aos 12, as mulheres que estavam junto do sepulcro. Teve muita gente que viu. Mas na perspectiva de alguns é mais fácil acreditar que todos esses tiveram alucinações, inclusive alucinações coletivas, porque em boa parte dos casos, Jesus apareceu para grupos de pessoas. Uma segunda argumentação é que Jesus não morreu, ele apenas desmaiou lá na cruz e depois retornou à consciência após ter sido tirado dali da cruz. Alguns, inclusive, chegam a dizer que o sepulcro, na verdade, não era um sepulcro, era uma espécie de enfermaria que foi montada pelo José de Arimateia e o Nicodemos, e então, quando levaram o corpo lá para dentro, eles estiveram ali com médicos, trabalhando para poder trazer Jesus à vida. E que depois ele acabou voltando a si e ele foi levado, foi embora, fugiu para a Índia, onde ele passou boa parte da sua vida. Isso aqui algumas pessoas creem realmente nisso, que ele na verdade não morreu. Uma outra alegação é a seguinte, Jesus na verdade tinha um irmão gêmeo, que os discípulos confundiram com Cristo ressurreto. Você, com certeza, ao ouvir essas explicações, deve estar dando risada em casa, dizendo, gente, isso é ilógico. E é claro que é. O que a Bíblia vai dizer para a gente que aconteceu é que ele ressuscitou. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje que eu achei fantástico, de Ellen White, no livro Desejo às Nações, na página 632. Olha o que ela fala. A voz que gritou na cruz, está consumado. Está lá em João capítulo 19, verso 30. Foi ouvida entre os mortos. Penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que acordassem. Assim será, quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Ela penetrará as sepulturas, abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressurgirão, assim como o próprio Cristo ressurgiu. Fantástica. Quando nós paramos para poder pensar na realidade da ressurreição e entendemos que é um fato histórico, ou os 12 apóstolos eram loucos
E havia uma grande quantidade de pessoas naquele tempo que também o era, porque 500 pessoas também tiveram um encontro direto com ele. E o que é mais interessante é que entre essas pessoas está, por exemplo, Tiago, irmão de Jesus, que o texto bíblico diz que não acreditava que ele era Deus. Muito menos que ele pudesse vencer a morte. Mas depois do encontro que ele teve com Jesus, depois da ressurreição, ele se tornou não apenas um seguidor de Jesus, mas tornou-se líder da igreja em Jerusalém. Como explicar esse tipo de coisa? A não ser à luz daquilo que realmente aconteceu. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Algumas religiões ao redor do mundo têm alguns monumentos onde os restos mortais dos seus fundadores se encontram. E algumas pessoas fazem peregrinações durante toda a vida para visitar esses restos mortais. Nós não precisamos fazer isso, porque a única coisa que sobrou foi um túmulo vazio. Jesus não está ali. Ele ressuscitou e ele virá outra vez para buscar todos aqueles que acreditarem na sua promessa. Que esperança gloriosa! Eu espero que ela possa encher o seu coração e te preparar para se encontrar com o Senhor Jesus. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama. E mais do que isso, que o Senhor tem um propósito todo especial para a nossa vida. Ajuda-nos a viver a realidade da tua palavra e a vivermos com a esperança do retorno de Jesus queimando no nosso coração. Obrigado pela certeza de que ele está vivo. É em nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?